uma fita para uma dupla. Então, nós temos aqui, quem está sozinha, pega mais. Quem está sozinha, procura estar perto de alguém. Glória a Deus. Bastante fitinha aqui. Nós vamos, como eu disse para algumas irmãs, esse chá, esse ano, se eu não me engano, ele vai ser trimestral, se eu não me engano, só olhando no calendário. Mas esse ano ele vem com uma outra proposta, que não é mais aquele chá que nós fazíamos, e vinha gente de fora, não, é um chá, de fato, para a comunhão da igreja, comunhão das irmãs, com as irmãs, né, com as mulheres da igreja. Todas receberam? Sim, né? Se deu aí? E então nós fizemos, na realidade, uma outra versão, né? É um chá não com tantos enfeites e aparatos, mas com um outro objetivo, um objetivo muito maior e mais profundo do que somente na aparência. Amém? Então eu quero nessa tarde estar conosco somente de fora só a Bárbara, né? A Bárbara, o restante são todas daqui, tá? Tem a irmã Camila, que quase ninguém conhece. Fica de pé, Camila. Quase ninguém. Quem conhece a Camila? Poucas, tá vendo? Porque a Camila vem de manhã, né? No domingo de manhã, ela vai vir domingo à noite, que é eu, então, a maioria dos irmãos, né? Mas a Camila, ela vem sempre no culto da manhã, mas já está aqui conosco. Na Bárbara, a Bárbara, não, a G já é daqui, a G já é de casa, não. Mas graças a Deus, então nessa tarde nós vamos fazer essa pequena dinâmica. Nós estamos tratando de um assunto, mesa, espaço de amor, perdão e cura. Mesa. Nós vamos falar um pouco sobre esse assunto e logo vai se falar sobre o quê? Comunhão. Comunhão. A necessidade que temos, ninguém vive só. Nós precisamos viver em comunhão, em unidade. Amém? Pode deixar aqui do ladinho. Então nós precisamos aprender que nós somos importantes, mas não sozinhos, porque o Senhor, Ele não nos chamou para viver por sós. Desde lá do Éden, nós vamos encontrar Deus falando com o homem: não é bom que o homem esteja só, não é bom, ninguém pode viver sozinho. Mas nós vamos então, nessa tarde, eu vou fazer essa dinâmica. Eu vou fazer primeiro, porque está uma paz. Está lá na. Mas não vai ainda não. Bom, eu vou fazer. Nós vamos fazer a dinâmica e nós precisamos de quê? Criar laços. Criando laços de amizade, de companheirismo. Não adianta você dizer: não, eu vivo muito bem só. Não vive. Em momentos da nossa vida nós precisamos de pessoas para conversar, para partilhar nossas dores, para orar junto conosco, para conversar, jogar a conversa fora, né? Porque nós também somos seres humanos e também a gente gosta de conversar sobre muitos assuntos. A gente gosta de rir, a gente gosta de se divertir, não é? Então, eu vou fazer aqui um laço, claro que, né? Tentar ajustar ele, para ele ficar mais padronizado possível, enroladinho. Até sair do laço. Sair do laço.
Está aqui o lacinho. Não faça laço. Não faça. Vou fazer o que eu der aqui um comando para vocês. Por isso que tem gente que está sem laço, está sem fita. Tem gente sem fita e tem gente com fita. Amém? Nós estamos falando em formar laços. E para formar laços precisam de pessoas. Eu posso fazer um laço sozinho? Posso. Mas eu preciso de pessoas para criar laços. Então, como vocês, aí agora eu vou fazer em duas mãos. Uma vai pegar num lado e a outra vai pegar no outro. Cada uma com uma mão e vão formar um laço. Cada uma de um lado vai formar um laço. Não precisa se preocupar muito, não. Vamos ver, forma um laço. Segura aí. Segura. Vocês vão observando que tem pessoas que têm dificuldades, estão encontrando dificuldades em formar laços. Vamos aguardando. Acabaram todas? Sim? Vocês observaram que daqui eu consigo observar todas, né? E a gente conseguiu observar a dificuldade de alguns em formar laços. Devem ter laços aí muito apertados, devem ter laços meio frouxos, devem ter laços meio desproporcionais, né? Porque quando a gente vai fazer, a gente tenta fazer um lacinho, né, bonitinho, principalmente se for para colocar em algum presente, em algum adorno, né? Mas isso vai simbolizar exatamente como que nós criamos laços e vínculos uns com os outros. Alguns criam os laços mais ou menos, está tudo bom, qualquer coisa está bom. Outros não, outros laços meio frouxos, qualquer coisa ele se desfaz. No primeiro desentendimento, o laço se desfaz entre as pessoas. Na primeira palavra que eu não gostei, o laço se desfaz. Então os laços, eles precisam ser duradouros. São laços que trazem para nós verdadeiras amizades e comunhão. Laços que você vai observar que você não está buscando fazer ele perfeito, mas ele precisa estar firme. São laços firmes. E nós hoje em dia estamos muito superficiais, né? Alguns não querem nem criar laços. Alguns não querem. Querem continuar na sua vida, na forma que elas vivem, do jeito que eles vivem. Eu prefiro ficar na minha, porque se eu não ficar na minha, eu vou acabar me envolvendo, eu vou acabar falando, eu vou acabar me aborrecendo, eu vou acabar me decepcionando, eu vou acabar me frustrando. Você vai ver que Jesus, ele sempre criou laços, mas ele nunca esperou nada de ninguém. Ele não gerava expectativas na vida de ninguém. Pode soltar os lacinhos, tá? Ele não gerava expectativas na vida de ninguém, mas ele incentivava as pessoas a viverem em unidade, em comunhão. Ele mesmo gostava de ter amigos. Ele mesmo tinha amigos pessoais. Fora os discípulos, ele tinha amigos pessoais.
Então nós precisamos entender, queridos, que nós como igreja, como mulheres, a gente passa por momentos muito difíceis, principalmente dentro da igreja, dentro das igrejas, porque dentro das igrejas chegam pessoas com diversas características, pessoas com diversas personalidades, pessoas com diversos tipos de caráter e até sem caráter. Tudo isso chega diante de nós. E nós precisamos o quê? Isolar essa pessoa, não quero laço com ela, não quero vínculo com ela. Não, eu sempre digo que a grande arte de viver, ela na realidade está intrínseca por se relacionar bem com os outros. É difícil? É, mas é uma ordenança. Viver em unidade. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E nós, quando não temos esse entendimento, a igreja do século XXI é uma igreja que muitas vezes está se isolando. É uma igreja que está se distanciando. Vem para o culto, senta ali, acabou o culto, não fala com ninguém, vai embora rapidamente. Não tem o prazer de abraçar o irmão, de perguntar ao irmão como está. Não. Eu quero ir logo embora porque eu tenho meu compromisso. Queridos, o nosso compromisso maior é aqui, olha. É entre a família, é entre os irmãos. Às vezes a gente se apressa em sair da presença, da companhia dos irmãos e acaba tendo problemas. Porque é muito bom estar aqui. É muito bom estar com os irmãos. Tem uma ilustração que diz que existe a mão. E a mão tinha um sonho. E o sonho dessa mão era fazer um barulho. E ela olhava para ela, e o sonho dela era fazer barulho. Mas como ela ia fazer barulho? Ela sabia fazer, ok. Ela sabia fazer 1, 2, 3, 4, 5. Sabia contar. Ela sabia mandar parar. Ela fazia vários gestos. Ela tinha uma finalidade. Era uma mão, mas que tinha um sonho. E ela tentava, como eu vou conseguir alcançar esse sonho? Eu não consigo fazer barulho. Eu só consigo fazer gestos. Aí um dia, vou soltar o microfone, ela encontra a outra mão. E era uma mão também tão triste quanto ela. Duas mãos tristes, porque tinham sonhos. E os sonhos não se concretizavam. Essa mão também sabia fazer sinais, vitória, sabia contar 1, 2, 3, 4, 5, sabia dar tchau, sabia dizer vem. Ela fazia vários gestos, mas o maior sonho dela era fazer um barulho, mas não tinha como. E as duas então se encontram. E quando elas se encontram, elas resolvem então. Glória a Deus. Aleluia. Só juntas elas conseguiram realizar os seus sonhos. Só na unidade. Só unidas. Só no mesmo propósito. Porque senão elas continuariam tristes, cada uma no seu canto, fechadas em si mesma, somente sonhando, somente desejando, somente pensando como seria emitir um som, até o momento que se descobre. Quando nós chegamos à presença do Senhor, na casa do Senhor, nós chegamos para ganhar uma nova família. Aleluia. Uma família espiritual. Temos a nossa família, mas nós chegamos e ganhamos uma família espiritual. Amém? Amém. Uma família comum tem problema? Tem? Ou não? Ou será que só na minha família tem problema? Ah, tem? Pensei que era só na minha. Tem problema entre irmãos? Eu, graças a Deus, não tenho, mas
Mas tem problemas? Existe? Existe problema entre pai e mãe, entre filho e filha, entre marido e mulher, entre todos ali da família? Muitos. E por que na igreja do Senhor eu não consigo ter problema? Não posso ter problema com o irmão A, B ou C. Por quê? Porque se eu tiver, eu já logo penso em sair. Vou para outra igreja. Eu sempre cito. Um dia alguém veio me falar que ia mudar de igreja. Sentou e conversou comigo. Eu vou por causa de fulano e de cicrana. Eu digo, não faça isso. Fulano e cicrana foi colocada por Deus diante de você para partilhar da tua vida, para te ensinar. Para fazer você crescer e aprender a conviver e a suportar. Palavras, suportai-vos uns aos outros. Orai uns pelos outros. Amai a todos. E goste de alguns. Não sou obrigada a gostar de todo mundo. Sou obrigada a amar todo mundo. Mas gostar? Não, mas eu vou conviver. Ué, porque eu não gosto, então eu mando embora? Eu expulso? E eu disse para essa pessoa, quando você tem problema com a tua filha, tu manda ela para fora de casa? Não. E por que eu deveria mandar as duas irmãs embora? Para que vocês ficassem. Vocês vão. Só que para onde vocês vão encontrar 10 piores do que elas. Até que vocês aprendam a vencer a si mesmo, a aprender a lidar com todos, as diferenças. Somos diferentes em tudo. Ninguém é igual a ninguém. E aí que está a arte da convivência. E aí que está a arte do bom conviver, do convívio, do agora você imagina se o Senhor tem privilegiados, se o Senhor tem escolhidos. Não, o Senhor não tem ninguém privilegiado e nem escolhido, não. Anda na minha presença e ser perfeito. Faz a minha vontade e tudo bem. Caso contrário, sofre as consequências. Ainda que ele chame, mas a vontade dele é que tem que ser feita. E ponto final. E nós estamos nessa tarde falando um pouquinho. Lucas, João Pedro, coloca aí para mim, Lucas 24, 30. Nós vamos explanar um pouquinho aqui a palavra do Senhor nessa tarde. Não sei se vocês têm acompanhado, eu fiz questão de trazer esse tema, porque tem sido um tema muito que tem sido abordado ultimamente. Então você vai encontrar muitas pessoas falando sobre a mesa, né? O momento da mesa, o encontro da mesa, enfim. E aí eu falei, vou trazer para a igreja alguma coisa com relação a isso, para que vocês possam também estar alinhados àquilo que está acontecendo de maneira geral. E aí diz em Lucas 24, 30, aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, o abençoou e o partiu e o deu. Amém? Amém. Nós vamos ver aqui nessa passagem, Jesus gostava muito de estar na mesa. Jesus gostava muito. E aqui ele vai, quando nós vamos ler toda a palavra, nós vamos ver que na última ceia Jesus chega, aí estão os discípulos, e ele chega e ele toma uma atitude. E aquela atitude causou um certo assombro nos discípulos. Jesus chega com uma toalha amarrada, pega uma bacia e vai lavar os pés dos discípulos. Porque Jesus em tudo dava exemplo. Assim somos nós. Nós precisamos dar exemplo. E Jesus em tudo dava exemplo. E ele então começa a lavar os pés dos discípulos, e aquilo para eles era assustador. E Pedro diz, não, meu pé não, se eu não lavar, tu não tem parte comigo, então me dá logo um banho. Banho não, tu já foi lavado.
Ele era exagerado. Pedro era exagerado, como tem gente dentro da igreja exagerada. Né? Então pode lavar, Jesus, pode lavar os meus pés. E alguém vai dizer assim, mas por que essa prática era feita por servos? E Jesus então se põe na posição de servo para servir ao outro. E por que sempre tinha esse hábito? Eles tinham o hábito de lavar os pés. Porque os pés ainda são a parte do nosso corpo que toca a terra, que toca o chão, que toca é a carne. Vocês entenderam por que não lava pés? Amém. E não era fácil lavar aqueles pés, hein? Não era como os nossos pés de hoje. Eram pés de sandália, de areia, de suor, misturado com barro. Eram pés, né? Eles não tinham sapatinho, eram sandálias, e aquilo andando o dia inteiro, e muita poeira, muita areia, e daqui a pouco os pés suavam, muito calor, e esses pés deveriam ser lavados. Mas a simbologia não era somente pela sujeira aparente, a simbologia era porque os pés ainda são a parte do nosso corpo que está ligado à terra. Está ligado ao carnal, ao natural. Então ele precisa sempre ser lavado, cuidado, né? Então a mesa é mais do que um móvel. Vocês sabem que foi feito um levantamento. O maior número de mesas de escritório foram vendidas do que mesas de refeição. As mesas de refeição caíram as vendas e as de escritório subiram. O que será? Mais tempo trabalhando do que em casa. Tem gente que paga 10 mil num celular. 10 mil num celular. E quando ele vai comprar uma mesa, e parcela, não estou falando de gente rica não, tá? Parcela em 24, em 36, se tiver 72, ele parcela, igual um carro. Mas quando vai comprar uma mesa e alguém diz assim, custa 10 mil, Deus me livre, que coisa tão cara é essa? Que mesa tão cara é essa? Porque a mesa está perdendo, na realidade, o seu real objetivo. Perdendo valor. Para que eu quero uma mesa de 10 mil? Se na minha casa o meu filho come no quarto, o meu marido come na sala, eu como no outro quarto, e a gente mal se encontra, não tem mesa. Não tem comunhão, não tem conversa, não tem diálogo. Não se coloca práticas. As práticas de antigamente hoje foram abolidas. Ah, mas é que ninguém tem mais tempo, queridos. Quem faz o tempo somos nós. Somos nós que fazemos o nosso tempo. E esse tempo ele é precioso, porque a mesa é um lugar de quê? É um lugar de encontros. É um lugar de reconciliação, é um lugar de partilhas, onde nós partilhamos. Você pode ver que quando alguém fala com você, fala, vamos tomar um café juntas, vamos conversar. E quando a gente senta para conversar, eu gostaria muito, né, de estar às vezes com algumas irmãs, a gente ir para a Angra, sentar numa cafeteria, conversar um pouquinho, bater um papo diferenciado, né, porque é importante para a nossa vida. A gente se conhece um pouco melhor, é onde a gente realmente vai partilhar alegrias e tristezas. É onde a gente vai saber, puxa, minha irmã está precisando realmente de mim, de nós estarmos orando juntas. Então, na Bíblia, grandes momentos aconteceram à mesa. Não são os grandes púlpitos, mas são as mesas. E nós vamos encontrar Jesus não apenas ensinando nas sinagogas, como ele gostava e como ele fazia, ou nos montes, como também era a sua prática, mas nós vamos encontrar ele, na realidade, aonde ele vai trazer o verdadeiro ensino sobre o reino, é nas refeições. É sentado, é conversando, e sabe que naquele tempo as mesas
eram no chão, eram baixinhas, todo mundo sentava no chão e se reclinava sobre a mesa, mas era o lugar preferido. Foi a mesa que ele perdoou. Foi a mesa que ele ensinou, que ele restaurou e que ele mostrou o caminho da comunhão. Tem gente que quando alguém fala assim, eu vou na sua casa, não estou em casa, olha, eu estou saindo. A hospitalidade, o desejo de estar junto foi embora. Não quero, ninguém vai me atrapalhar, vai tirar da minha rotina. E essa rotina, um dia tu vai querer alguém para partilhar contigo e não vai ter. Tu vai querer alguém para chorar no seu ombro e chorar contigo, ou se alegrar contigo, e não vai ter. Como aquela mulher que perde uma dracma e procura diligentemente, e quando ela acha, ela faz uma festa. A comunhão é algo tão importante que você vai encontrar na vida daquela mulher que quando o profeta chega e diz para ela, vai pegar vasos, e não poucos, pega bastante vaso. Eu? Como que eu vou pegar vaso? Não falo com a vizinha da esquerda, nem da direita, nem da frente, nem de trás. A minha família toda não quer me ver nem pintada. Como que ia pegar vasos? Isso já era uma forma de Deus trabalhar na vida de uma pessoa que tenha bons relacionamentos com todos. Não quer dizer que todos têm que ser cristãos, não. Mas eu tenho bons relacionamentos com os meus vizinhos. Independente do que eles são, do que eles façam, eu tenho bons relacionamentos com eles. Eu posso então chegar perto deles em alguma necessidade e ser abençoada através deles. São muitos ensinos que o Senhor nos dá com relação à comunhão. A última ceia. Foi na última ceia que a mesa se tornou símbolo de aliança. Grandes alianças, grandes acordos, grandes situações boas e ruins são feitas à mesa. Grandes acordos políticos, grandes acordos comerciais, grandes acordos, sejam eles de maneira lícita ou ilícita, são feitos à mesa. Então ela vai nos mostrar nesta tarde a importância. Você vai ver que no caminho de Emaús, aqueles dois homens caminhavam, e Jesus se aproxima e eles não percebem que era Jesus. Porque quando nós estamos envolvidos com as coisas desta vida, quando nós estamos tão cheios das coisas desta vida, quando nós estamos com a nossa mente tão conturbada com as coisas, e reclama, e fala, e eles falavam, e com certeza a Bíblia não relata toda a conversa, mas a conversa poderia ser, poxa, a gente esperou tanto, né? E aí Jesus chega, se aproxima e caminha com eles, para eles era mais um caminhante. Mais um caminhante, né? E aí aquela pessoa acompanha aqueles dois, vai lá, e no caminho eles vão, e foi então quando que os olhos deles se abriram, quando Jesus parte o pão. Que eles sabiam, eles partilhavam, eles estavam à mesa com Jesus, comendo com Jesus, mas já não reconhecia mais Jesus, olha. Andando com eles, ao lado deles, junto deles, entrou na casa com eles, foi convidado, porque o povo de antigamente era muito hospitaleiro, não é como nós, não eram como nós, eles eram hospitaleiros. Chegavam, não é porque não tinha o que comer, não, tinha um pão, vamos comer junto esse pão. Amém? Amém. E aí então o que aconteceu? Quando Jesus parte o pão, que é do jeito só dele, eles reconhecem, os olhos dele então se abrem, e eles dizem, é Jesus. Jesus falou. Jesus que estava no nosso meio esse tempo todo, meu Deus. E a gente não aproveitou a oportunidade, como nós perdemos oportunidades no dia a dia. Como Jesus está perto de nós, quer fazer coisas, quer falar conosco, quer nos dirigir, quer nos orientar, mas eu não dou tempo, não dou trégua, e muito menos vou perceber que era Ele, porque não tenho comunhão e nem intimidade com Ele, nem para os meus olhos serem abertos.
Os deles ainda foram abertos quando Jesus parte o pão. A mesa muitas vezes é um cenário onde os corações se conectam. É lugar de conexões, corações conectados, né? É onde as feridas começam a ser curadas. É onde o amor ganha forma na prática. Não existe eu te amo sem prática. Não existe eu te amo sem ação de fato que mostre o amor. Às vezes você nem fala, mas as suas ações dizem que você ama. Porque você se preocupa com o outro, você cuida do outro, você tem prazer na vida do outro. Eu não sou obrigada, você não é obrigada a fazer tudo que eu gosto ou que eu quero. Não! As nossas diferenças é que nos atraem, é que nos aproximam. E aí nós vamos ver, então, o que acontece? Como que nós vivemos hoje? Na correria, né? A gente vive na correria do dia a dia, e aí nós negligenciamos esses momentos. Negligenciamos. E fica por isso mesmo, passa batido, passa desapercebido, mas sentar-se à mesa, seja com a família, seja com amigos, seja com irmãos em Cristo, é uma forma de cultivar a presença de Deus, a nossa presença. Amém. A escuta, que ninguém mais quer ouvir ninguém. Eu quero falar, mas na hora de escutar não tem tempo. Na escuta e na unidade. Estarmos juntas, unidas, no mesmo propósito, no mesmo objetivo. Cada uma de nós temos uma luta, cada uma de nós temos uma dificuldade, mas são coisas nossas, pessoais. Dificuldades minhas, dificuldades suas, são pessoais, que é Deus tratando comigo e contigo, que nós temos que aprender a lidar, mas o lidar no todo, no contexto geral, nós estamos aqui para uma ajudar a outra, é ombrear, é colocar o braço e seguir juntas, caminhar juntas, mas isso tem sido negligenciado. E aí Deus age na simplicidade, e a mesa é um dos seus altares favoritos. Que coisa linda, uma família, irmãos, como nós temos negligenciado isso. Cada um senta à mesa com o celular, o marido está ali, a mulher está aqui, os filhos estão aqui, estão no restaurante, os quatro estão no restaurante. Não contempla, não tem uma vida de contemplação das coisas boas. Sim, mas são hábitos que nós permitimos. São hábitos que nós permitimos. Porque se nós falássemos à mesa, todo mundo não tem. Aqui pode deixar o teu celular ali. Pode deixar ali. Aqui nós vamos sentar, vamos nos alimentar, vamos conversar. Na unidade. São coisas que Deus quer que a gente resgate, irmãos. Só que essa mesa também, ela tem se transformado num lugar, muitas vezes de contenda, muitas vezes de discórdia, muitas vezes de murmuração, muitas vezes de almoçar a vida de alguém, jantar a vida do outro alguém. Trazer para a mesa conversas que não edificam, falar da vida de outras pessoas na mesa, isso aí é um pecado terrível, porque a mesa é lugar de conexão, é lugar de presença de Deus, é lugar onde os corações se encontram, é lugar onde o Senhor gosta de estar presente, de ser convidado. Amém. Na mesa. Ou a gente volta às nossas raízes, ou nós vamos ter problemas sérios. Cada vez mais, por que as famílias estão dessa forma? Porque não estão mais cultivando esses momentos juntos. Isso perdeu o valor. A mesa, ela nem usa mais a mesa.
o pratinho na mão, e ali está comendo, e assim vai. Então nós vemos Apocalipse 3:20, coloca aí, João Pedro. É uma pergunta que fica para nós nessa tarde. É quem tem assentado à sua mesa? Aí está dizendo em Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele e com ele cearei. Onde é que se ceia? Na mesa. E ele comigo. Aqui não está falando para ele, está falando para mim e para você. Se abrir a porta, eu quero cear, eu quero partilhar, eu quero conversar, eu quero ter intimidade contigo, eu quero estar contigo na mesa, onde eu dou o pão de cada dia. Sou eu que dou esse pão. É o pão duro, é o pão seco, é o pão que você fritou na frigideira. Não importa, fui eu que te dei. Então senta, agradece. Nem se agradece mais. É como se Deus agora tivesse a obrigação de fazer, de dar, e nós aqui ficamos somente para receber. Não mais nem agradecemos muitas vezes pelo pão que nós comemos. Nos esquecemos, nós estamos deixando de lado. A mesa foi perdendo a sua simbologia, o seu significado. Jesus convidou a mesa na última ceia, ele chamou os seus discípulos, convidou, todos assentaram. Ele sabia que Judas ia traí-lo? Sabia, mas foi convidado também. Foi convidado também. Nós vamos ser muitas vezes traídos na mesa. Se Jesus foi, por que nós não seremos? Comem conosco, bota a mão no prato conosco e amanhã estamos traindo. Não é nem amanhã, quando virar as costas já estamos traindo. Mas isso Jesus mostrou. Façamos a nossa parte. Convide para a mesa. Traga para a mesa. Nós estamos falando de igreja. E aqui a gente não pode colocar para fora ninguém. Aqui todos têm que sentar. Só tem que tomar cuidado. Quem tem assentado a tua mesa? Desse jeito. Tem gente que prefere o ímpio sentado na sua mesa do que a sua família, do que os seus irmãos. Jesus, ele desejava e ele deseja ainda hoje, mais do que um momento conosco, ele quer comunhão. Sabe o que a igreja hoje em dia está capengando? Eu digo capengando porque é o que eu vejo. A igreja está capengando porque não tem comunhão, não tem vínculo com o Senhor primeiramente. Se eu não tenho vínculo com Ele, logo eu não tenho vínculo com vocês. Se eu não tenho comunhão com Deus, como eu vou ter comunhão contigo? Não tenho. Em cada uma de vocês eu vou ver um problema. E vocês vão ver um problema em mim? Porque todos nós temos problemas. Todos nós temos os nossos momentos. Tem gente que tem os seus momentos toda hora, né? Não é? Tem gente que tem os seus momentos toda hora, né? Mas tem momentos, né, Angélica? Né? O cabelinho, jogou o cabelinho para trás assim. Mas eu estou aqui. Olha, só graça, né, Angélica? A gente não fica no telefone, eu e ela, olha, ela lá e eu cá, ela lá e eu cá, né? Ela manda de lá, eu mando aqui, assim, Angélica. Mas é bênção. É bênção. É bênção, irmãos. Ué? É pior se ela fosse aquela pessoa que não falasse nada para mim, daqui a pouco ela sair dali e falar para todo mundo. Não, eu já conheço a Angélica. Como tem outras pessoas que a gente já sabe quais são suas características. Né? Quer dizer, eu sair da igreja por causa da Angélica? Você vai encontrar 10 Angélicas no fogo. Pior do que ela. E a arte da convivência, mas é aquela pessoa, eu coloquei ela como exemplo, sim, porque eu tenho liberdade de fazer como exemplo. Tem gente que a gente não pode citar como exemplo, mas eu tenho a liberdade de citá-la como exemplo. Né? A Aldecira, no começo, era difícil de lidar. Era arredia. Mas olha, foi
ele assim foi indo e Deus vai trabalhar. Irmãos, é assim, a gente vai ser. Já viu o quebra-cabeça? O quebra-cabeça, ele vai tendo os seus encaixes, né? Nenhuma peça do quebra-cabeça é igual, mas se tu perdeu uma peça, aquele jogo ficou sem objetivo, ficou sem graça. Você vai dizer, puxa vida, falta essa peça. E era justamente às vezes uma peça do meio que é completar uma paisagem. Todos nós somos importantes e somos peças de um grande quebra-cabeça espiritual. Cada um dentro do seu quadrado, vamos dizer assim. Cada um dentro das suas habilidades. Olha a mão. Cada um dentro das suas habilidades e juntas nós festejamos, nós celebramos, nós choramos, nós nos entristecemos, nós nos aborrecemos, nós pedimos perdão, nós nos reconciliamos. Isso é igreja. Aleluia. Isso é vida cristã, isso é caráter. Você sabe que o caráter ele vem antes da religião, né? O caráter é desenvolvido na infância e ele vem antes da igreja, viu, irmãos? A formação de caráter é lá embaixo, é lá atrás. Então ela vem antes, né? Então, o que Jesus deseja? Ele deseja estar, ele deseja morar, ele deseja sentar conosco, ele deseja partilhar, transformar a nossa vida. Eu digo muitas vezes que a gente perdeu tanto tempo, a gente perde tanto tempo de usufruir tantas coisas boas. A mesa do Senhor é um lugar de restauração, de cura, de direcionamento. Olha a importância da mesa. Cuide bem da sua mesa, irmão, na sua casa. Não importa se a tua mesa é uma tábua. Amém? Amém. Não importa se a tua mesa é uma tábua de obra. Colocou ali, essa aqui é a minha mesa. Faça dela o melhor lugar do mundo. Porque Jesus nunca procurou uma mesa de madeira nobre. Não, ele quer uma mesa porque a mesa só é simbólica. Ela só está ali simbolicamente. A mesa é um lugar onde a gente se assenta e convida Jesus para sentar conosco. As nossas conversas não espantam ele e nem o Espírito Santo dele que está dentro de nós. As nossas conversas atraem ele, atraem o Espírito Santo e a gente sai da mesa renovado. Aleluia. A gente chora na mesa, a gente ri na mesa, a gente se entristece na mesa, a gente vai pedir perdão para o outro na mesa, a gente vai se reconciliar com o outro na mesa, e quando a gente levantar da mesa, a gente levanta leve. Então quando nós compramos a nossa mesa, queridos, né? Quando nós consagramos, principalmente consagre, como eu disse, pode ser uma tábua de obra, mas consagra ela para Deus. Aleluia. Alguém vai dizer, nem mesa eu tenho, pastor. Faça nem que for de um caixote. Em algum lugar você vai comer. Mas faça, consagre ela ao Senhor. Seus momentos, suas conversas, seus planos. A presença dele precisa e ele quer. Ele deixa de ser comum e se torna um altar. Que coisa linda. A mesa sendo transformada num altar. Mas eu posso mudar isso? Posso? Na minha casa? Posso? Posso. Vai causar um certo conflito inicial? Vai. Mas a gente está aqui para isso. A gente está aqui para isso. Ou a gente se posiciona, lembra que a gente está no ano da atitude? Ou a gente se posiciona para ir mais fundo. Leva-me mais fundo, é muito bom cantar. Aonde eu nunca estive. Então faça coisas novas. Se você quer coisas novas, comece a mudar a sua atitude. Comece a mudar o seu comportamento. E aí sim o Senhor vai te levar aonde você nunca esteve. Aleluia. Com Deus não tem barganha, irmãos. Com Deus ou a gente faz ou a gente faz. Então, não importa se é uma mesa, aquela mesa posta, cheia de porta-guardanapo, mesa linda, com taças, não importa, tá? Com fartura ou com simplicidade. O que importa é quem está sentado com você. Amém. Primeiro o Senhor, Ele é o primeiro. E depois quem está sentado. Para muitos a mesa já perdeu o valor. Tem mais valor nenhum. Não tem valor. E quem mora sozinha? Senta na mesa. Convida o Senhor para sentar contigo. Ora o Senhor
chama os gatinhos e partilha com eles a sua companhia. Amém? Amém. Mas é isso. Porque tem gente que arruma desculpa para tudo, irmãos. Eu estou sozinho, come na mesa, convida o Senhor. É o lugar de você conversar com Ele. É o lugar de você fazer, olha, aqui é meu altar. Senta, come comigo. A gente tem que ter essa intimidade, essa comunhão com o Senhor. Vai fazer aquele churrasco. Convida o Senhor, Senhor. Senta aqui comigo. Senta aqui comigo. Viu? É isso aí. Convida o Senhor para sentar comigo. Senhor, vem partilhar comigo. Não quero passar. Às vezes, irmãos, às vezes a gente come uma comida tão gostosa. A gente esqueceu de orar. Amém? A gente come uma comida deliciosa. A gente não orou. A gente comeu. Nem se lembrou da mesa. Nem se lembrou de nada. Gastamos muito naquela comida. Daqui a pouco um passa mal, outro passa mal, outro, meu Deus, aquela comida estava tão boa, mas um passa mal, outro passa mal. São coisas que a gente não se atenta. Se tornou natural para nós, né? Então a mesa, você pode ouvir 1000 pregações. Você pode ouvir na internet, na televisão, 1000 pregações sobre comunhão, família, sobre cura. Mas se você não tiver prazer em sentar à mesa, ouvir, servir, sorrir, olhar olho no olho, de nada adianta. Dizer que é um cristão, dizer que frequenta uma igreja, dizer que é de Deus, né? Ouve pregação, você vai na casa da pessoa, está lá no rádio, prega de dia, prega de noite, prega de manhã, prega de tarde, vem para a igreja, ouve pregação. Só que a vida não tem nenhum testemunho, não acontece nada, não tem prazer em sentar à mesa e de fato ouvir. Porque a mesa, queridos, exige presença e pela presença é custa. Presença custa. Custa. Nada é de graça. Nada é de graça. Presença custa. A mesa revela onde está o nosso coração. É muito sério. Então, quando pergunta, como Jesus fala, onde vocês devem me trair? E um fica perguntando, seria eu? Seria eu? Eu? Será, Senhor? Até João. Eu? Quem será? Porque a propensão para a traição é muito grande dentro de nós. A propensão em trair amigos, em trair pessoas, em trair companheiros, em trair marido, em trair mulher, em trair filhos, se trai brincando. E aí nós precisamos então perceber, nessa tarde, o Senhor nos convida a uma comunhão, a estarmos unidas em propósitos, a estarmos unidas em objetivos, a estarmos unidas, de fato, ter prazer de estar à mesa. Quando eu disse aqui no início que nós não abrimos para pessoas de fora, o máximo que nós abriríamos era para pessoas não evangélicas, mas que também não entendem de comunhão, também não compreendem o que é a comunhão. Se a gente não se fortalecer como igreja, como mulheres de Deus, a gente não consegue fazer nada, nem ganhar almas. Porque da nossa boca não saem palavras de Deus, palavras de autoridade, palavras de fé, palavras aos quais nós adquirimos do Senhor na mesa, com Ele. A igreja é uma grande mesa, que a gente se banqueteia nos cultos. O salmista vai dizer, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. A mesa é uma simbologia tremenda. É a mesa da ceia do Senhor, a qual eu e você participamos. E aí a palavra vai dizer, olha, sentou à mesa,
pense assim mesmo. É lugar de reconciliação. Hoje eu não vou tomar ceia, sabe que eu não estou muito bem? Eu acabei falando, irmãos, é lugar de perdão, de reconciliação. É lugar onde o Senhor está esperando. Ele quer que eu e você sentemos à mesa e participemos. Aleluia. De tudo que Ele tem para nós. Deus tem perdão. Glória a Deus, aleluia. Deus tem restauração. Deus tem cura. E essa cura, ela vem na mesa. Amém. Na mesa com Ele. E essa tarde é uma tarde onde nós já estamos encerrando. É uma tarde onde o Senhor quer resgatar. Resgatar. E quando o Senhor resgata isso em nós, num momento como esse, não é somente para resgatar e não acontecer nada. É resgatar e levarmos para a nossa prática. Porque todo aquele que ouve e não pratica, para Deus não tem nenhum valor. Porque ouvir qualquer um ouve. Mas a prática demonstra o aprendizado e o desejo de querer mudar. O desejo de ter ouvido algo da parte de Deus. A partir de hoje, a minha vida não vai ser mais a mesma. Vai ter mesa, vai ter cuidado, vai ter carinho, Aleluia. vai ter cura, vai ter libertação, vai ter tudo que precisa na vida de cada um, na sua família, na sua casa, com o seu esposo, com os seus filhos. Às vezes o marido vai até estranhar, falou, ué, o que aconteceu nessa casa? Senta, celular ali. Venha filho, senta, celular ali. Ah, mas o que é? É o nosso momento. Tudo bem? Como é que foi o seu dia? Seu café da tarde? Dormiu bem? Acordou bem? Como é que foi sua noite? Vamos orar para que o nosso dia seja um dia abençoado. Não já levanta feito os loucos, corre para lá, vem para cá, corre atrasado, vai para lá. Jesus ficou aonde? Em algum lugar, sabe Deus aonde? E aí a gente vai lembrar dele mal e mal. E olha lá, hein? Jesus abençoe o meu sono. Amém. E olha lá. Passa o dia, joga a conversa fora, pensa um monte de bobagem, assiste um monte de tranqueira, mas não tem um momento de mesa com o Senhor. Que o Senhor possa nessa tarde resgatar em nós esse princípio que para muitas casas foi deixado de lado. E quando dentro dessa mesa surgir assuntos aos quais o Senhor não estaria presente, nem começa. Porque a pior coisa que tem é expulsar Jesus da mesa. E ele não compactua, ele não compartilha, ele não partilha daquilo que ele não se agrada. Amém? Vamos ficar de pé. Nós vamos. João Pedro, coloca um louvor. Nós vamos nesse momento orar. Coloca um louvor bem baixinho. Eu quero orar com cada uma de vocês. Eu quero que vocês partilhem, se possível, dar até as mãos. Deem as mãos aí entre vocês. E vamos orar nessa tarde. Vamos orar. Aleluia. Eu gostaria de chamar a Antonete para orar. Vem. Achou o louvor por fundo? Nesse momento, você pode subir aqui. Nesse momento, vocês conversem com o Senhor, para que dê graça, sabedoria, como vai fazer isso. Mas que a partir de hoje a sua mesa vai ser o lugar mais importante da tua casa. Vai ser o seu altar. O seu altar. Não importa se é, como eu falei, aquele pão velho seco de 5 dias que você bota na frigideira para torrar. Não importa se é café puro, se não tem café. Não importa, nós não estamos falando de comida. Nós estamos falando de presença. Nós
estão falando da presença daquele que muda a história, que direciona a vida, que faz com que as coisas aconteçam que não estavam acontecendo, mas que passam a acontecer a partir de uma tomada de atitude e de posição da nossa vida. Quem reina na sua casa, na minha casa, é o Senhor. Ele tem que reinar. E a mesa é o altar dele, é o lugar onde quer se assentar e tratar com cada uma de nós. A gente tem que sair daqui diferente. A gente tem que sair, quando eu falo tem, é com obrigação mesmo. Tem, não é eu quero, eu preciso, não, eu tenho que sair daqui diferente. Aleluia. No começo pode haver resistência, mas na insistência as coisas vão acontecer. Amém, salve toda a nossa igreja, passando por nós a paz do Senhor, amém? Antes de orar, eu gostaria de pedir um minutinho, pastora. Eu quero agradecer ao Senhor, eu quero agradecer a esse ministério, aos nossos pastores, né, pastor João, pastora Rosa, que me acolheu juntamente com vocês, igreja. E diante do Espírito Santo de Deus, eu me encontro muito feliz, porque assim eu estava andando em um caminho desértico, a qual meus pés queimavam. E eu pedi a Deus que o Senhor abrisse uma porta para mim, para que eu pudesse adorar, para que eu pudesse fazer parte dessa família. E essa porta foi aqui, né? O Ministério Betânia, que o Senhor venha abençoar grandemente nossos pastores, esse ministério abundantemente, e que nós venhamos ser bênção, que eu possa ser, nesse lugar, um canal de bênção para todas vocês. Amém? Então nós vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, na beleza, Senhor, da Tua santidade, eu quero Te agradecer, Senhor, por esse momento de confraternização. Antes de eu sair de casa, Senhor, eu disse que eu ia sentar na mesa, mas que quando eu levantasse, eu queria, Pai, aleluia, da Tua parte sobre minha vida, um renovo espiritual. E eu creio, meu Senhor Jesus, que eu vou levantar juntamente com as minhas irmãs, aleluia, renovada, cheio da unção, da autoridade, do conhecimento e da sabedoria de Deus sobre a minha vida e a vida das minhas irmãs, meu Senhor, que estão aqui comigo, Pai, em nome de Jesus. Ô Espírito Santo de Deus, eu quero agradecer, Senhor, por cada uma. Eu não sei, aleluia, o que elas vieram, o que elas estão pedindo, seus desejos, seus anseios, suas preocupações, meu Senhor, que durante o nosso dia são muitos, oh Pai, mas eu quero, em nome de Jesus, eu quero, meu Senhor, verbalizar, profetizar, que nós, Pai, aleluia, sozinhas, meu Senhor, nós somos pétalas, mas juntas somos rosas, juntas, meu Senhor, somos mais fortes, juntas, meu Senhor, aleluia, somos ferramentas para trabalhar no Teu reino, somos úteis. A Tua obra não é nossa, obra é Tua, do reino de Deus. Usa-nos, meu Senhor, cada uma de acordo, Pai, aleluia, com o nosso chamado. Usa-nos, Senhor, nos dando sabedoria, direção, para ajudar o Ministério Betânia. Muito obrigado pelos nossos pastores. Obrigado pela pastora Rosa, que com muita sabedoria eu vejo, meu Senhor, que ela tem ministrado, Senhor, essa casa que não é outra casa, a não ser essa casa de oração. Pai, tentando, Pai, aleluia, através do Teu conhecimento, da Tua sabedoria, levando, meu Senhor, almas para o Teu reino. Muito obrigado, Senhor, por essa família em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. E assim eu agradeço a todas vocês. Amém, irmão? Amém. Eu estou muito feliz. Amém? Hoje eu senti o peso da velhice.
Cada evento que passa eu sinto um pouco mais o peso da velhice, viu, irmãos? E não é fácil. Aí eu mesmo pergunto para mim, Rosa, cadê aquela Rosa, né? Que virava, que fazia e tal. Aí hoje já faz tudo com mais peso, com mais dificuldade. Mas enquanto o Senhor der força, nós aqui estamos para continuar. Amém? Nós vamos nesse momento, dê um abraço aí à sua irmã, bate palma aí com ela, né? Fala, minha amada.